está denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente Bom, tem um monte de alienígenas aqui, cara. Com certeza. Alunos também, cara, professores. Um deles está ali, ó. Aquela camisa listrada ali. Bom, a gente tem que saber a origem das coisas que nos visitam, né? Então, o primeiro passo sempre é você saber aspectos assim, geográficos e astronômicos da origem do pessoal que nos visita aqui na UFABC. Então, para saber o endereço deles, né, foi o caminho também natural. Eu acho que ainda tem muita coisa errada, eu acho que dá para se acertar muita coisa ainda, mas eu acho que não tem nada alienígena não. Tomara que, se existir essas coisas alienígenas, elas migrem daqui e deixem-nos em paz, né? Pois parece teoria do Men in Black, né? Mas alienígena depende da onde, né? Quer dizer, nós estamos aqui e nós consideramos extraterrestres quem é de outros lugares, né? Mas sob outra perspectiva, se a gente mudar o ponto de vista da onde você faz a interpretação, nós é que somos extra-marcianos, ou extra-lunares, ou extra-venusianos, né? Ou de qualquer outro lugar. Então, essa coisa de ser alienígena depende de onde se fala, né? Eu acredito em seres extraterrestres, mas eu não acredito que eles já foram para a Terra. O motivo de eu ter vindo para cá foi que pareceu o caminho natural de uma série de eventos ao longo da história da humanidade. Pareceu natural que eu viesse para cá. E o como que eu vim parar aqui foi muito fácil. Peguei o CPTU, estação, atravessei em cima do Tamanduateí, que estava cheio, e foi fácil de chegar. Na verdade, eu escolhi o UFABC. Eu sou de Santo André, eu nasci aqui em Santo André, eu estudei. Infelizmente, né, só tinha USP para estudar aqui perto. Eu ia e voltava, era uma via sacra. Eu trabalhava em Alphaville, estudava na USP e morava aqui em Santo André. Então, meu sonho era justamente ter uma universidade aqui. Tá? Então, a hora que eu soube que tinha uma universidade aqui, eu quis mesmo vir para cá também. E, lógico, né, abrir o concurso na minha área, então por que não prestar aqui, né? Bom, eu cheguei de trem, eu vim para cá porque eu tinha que trabalhar. Não, sério, bom, fui parar por acaso aqui, eu fui fazendo concursos e por acaso ganhei aquele daqui. Mas estou gostando. Por que eu vim? Não, eu vim andando, cara, eu vim com as minhas pernas, cara. Assim, eu pensei o concurso, cara. Não. Todos responderam a mesma coisa. Puxa, então corta aí. Exceto o Aníbal que veio. Então eu vim aqui de disco voador, pronto.
tem muitos fenômenos estranhos aqui no FABC. Existem alguns rituais interessantes, principalmente na época de reprodução dos alunos. Bom, normalmente a reprodução leva 9 meses, mas até o novo aluno se tornar aluno passam pelo menos uns 16 anos, acho que é o mínimo. Aí nenhum aluno reproduzido já chegou aqui, então eu não sei exatamente se os alunos se reproduzem ou não. Pelo menos se o produto vira aluno da UFABC depois ou não. Eu acho que ele já viu 2 alunos no processo de reprodução, não? Citou o ritual de acasalamento dos alunos. Tem um monte, né? Na verdade, tinha um sofá aqui na frente da minha sala, cara. Tem uma época que tinha um sofá onde antes... Isso, antes de ter esse armário aí, tinha 2 sofás. Aí eu tava aqui trabalhando e tinha um casal que ficava sempre ali deitado. Aí eu falei, pô, mas caramba, pô, o pessoal, não, professor, pô, qual que é o problema? Eu falei, pô, vou ficar com vontade também de sair daqui, cara. Vai embora, cara. Que engraçado, cara, que às vezes esse casal tava ali nos amassos ali, tinha um cara quebrando a parede aqui do lado, que tem um problema de encanamento. Você acredita que o cara tá quebrando a parede, que espalhando pedaços da parede, os caras foi dar uma martelada nesses 2 porras aí. Não sei, sacanagem, cara. E o Thiago de manhã cedo tinha gente dormindo direto nos sofás, cara. Bom, isso não sei se é um ritual, isso aí chega a ser, mas enfim. É um fenômeno muito curioso, porque alguns se confundem. Era necessário aproveitar que a gente é multidisciplinar e explicar para uma grande variedade, que tem uma grande variedade, que a reprodução só dá certo se os participantes do evento forem de gêneros diferentes. Então tem alguns fenômenos que a gente observa, porque a UFABC, principalmente o Bloco A, tem muitos campos escuros. É uma coisa muito, muito curiosa. Inclusive eu estava conversando outro dia com um dos guardinhas que toma conta aí, e esse também veio de outro planeta, esse guardinha aí. E ele me disse que quando ele percebe que está tendo um desses rituais reprodutivos, porque é importante perpetuar a espécie, daqui a pouco entra em extinção e não tem mais aluno, né? Você precisa ter os alunos e tal. Ele olha bem. E se ele perceber que forem gêneros diferentes, ele vai lá e separa. Se não, ele não se mete, porque aí é preconceito e ele perde o emprego. Ah, eu odeio isso. Tem gente que vê coisas aqui, conversa com coisas também, e tem coisas que conversam com gente. Bom, a gente tem, que nem o professor Aníbal comentou, né, a gente tem professores aqui que veem espíritos, aqui andando pela universidade. Isso é uma coisa estranha. Esse cara, inclusive, ele... Bom, se eu falar aqui, talvez ele vai saber que eu estou falando dele. Mas eu não vou falar o nome. Inclusive, ele fez um comentário uma vez, não sei se o Aníbal comentou, mas ele falou que ele foi para a França uma vez, e a França era o único lugar onde os espíritos eram coloridos. Né? Então ele fez essa comparação com os espíritos que ele via aqui no Brasil, que eram todos preto e branco. Enfim, isso é uma coisa bastante curiosa, cara. Nós soubemos que você estava envolvido no projeto do bacharelado em Ciências Ocultas. Você queria falar um pouco sobre... Na verdade, esse laboratório de Zen Budismo, também a parte prática, faz parte do primeiro passo nesse sentido. Já tem muitas escolas importantes que têm esse bacharelado, por exemplo, o pessoal lá de Hogwarts, né, onde se formou o Harry Potter, o Dumbledore, aquele pessoalzinho legal. O Darth Vader se formou lá, inclusive ele falou que se tiver o bacharelado ele presta concurso aqui pra gente, se bem que vai ser difícil para ele entrar, mas que a gente sabe que os professores aqui é muito difícil de passar nos concursos. Mas vai ser muito útil para explicar, para poder trazer de volta para a população, que é quem financia as universidades federais nesse país, trazer de volta o retorno que a população tanto precisa nessa área. Então, pessoal, é um curso que eu estou propondo, cara. Na verdade, eu andei conversando com outros professores aí, e tem um certo apelo também nisso daí. A grande vantagem da gente, porque assim, a maior dificuldade que a gente tem aqui de conseguir professores é que a gente só pode contratar professor que esteja vivo. No BCT a gente pode contratar professor que já esteja morto, cara, porque eles podem fazer prova no além também. Eu tinha comentado também da possibilidade de a gente ter aulas lá em Shambhala, no Reino Místico lá, cara. É uma outra possibilidade legal também, cara. Ela é o laboratório de Neo-Zen Budismo prático. Né? Então a parte teórica o pessoal já viu no quadrimestre anterior.
e agora eles têm que fazer a parte prática. Então é muito interessante, se bem que o pessoal tem uma certa dificuldade. Por exemplo, nesse quadrimestre, o pessoal fraco, ninguém conseguiu atravessar a parede, ninguém virou mariposa, telepatia então muito fraco, se bem que teve gente que colou na prova de telepatia, né? Então a ideia é levar para os alunos uma experiência pragmática e pé no chão, né? Às vezes um pouco lúdica, do aspecto multidisciplinar do neo-zen budismo aplicado. É isso. Nós mesmos, professores, fazemos várias cagadas aí, os alunos também, e a Prograde também, e assim vai, mas uma hora a gente pega o jeito. Mas enfim, eu acredito que o legal desse bacharelado é que ele não precisa de um espaço físico. Então a gente não vai ter problema de laboratório, de sala, não vai ter cano pingando, não vai ter professor insatisfeito. Eu acredito que não, cara. Enfim, porque não precisa também mandar ninguém para o inferno, porque as pessoas já estão lá, cara. Também. Enfim. Mas você acha que vai ter demanda de alunos para esse curso? Vai, cara. Tanto alunos vivos quanto mortos. A gente tem que ver como a gente faz para talvez aplicar o Enem do outro lado, cara. Se vai ter alguém lá que possa aplicar alguma coisa assim, mas... Na verdade, a gente está pensando até em convidar alguns médiums para fazer parte do programa, porque daí eles podem fazer esse intercâmbio. A gente pode fazer intercâmbio também com essas universidades do além, cara, sei lá. E quais seriam as disciplinas assim, nesse curso? Quantas Já disciplinas? pensaram? Que Bom, tipo sei de lá. coisas vocês ensinariam nesse curso? A gente tinha até pensado uma vez, tipo leitura de mão 1, leitura de mão 2. Né? Você faria parte desse bacharelado? É lógico. Por quê? O que eu faço tem tudo a ver com ciência oculta, né? Então o café é mutagênico, cara. Isso eu já descobri também. Como que é isso? Ele altera as pessoas, altera tanto a consciência quanto fisicamente. Né? E altera em que sentido? Assim, você já viu alguma pessoas coisa estresse? Nascem braços na pessoa. Sim, nascem braços nas pessoas. Assim, um pouco mais histéricas também. Sem contar que acho que na verdade a gente tem que ganhar um prêmio, cara, porque eu acho que é a máquina mais cara que eu já vi para fazer nesse café, cara. Assim, talvez o pessoal colocasse um vidinho nesse café. E um jarro de água quente, cara. Eles precisariam fazer uma puta máquina daquelas para fazer um troço daqueles. Mas enfim, cara. Eu não tomo ele, eu não acho que tem muito a ver com gosto de café, não. Olha, de graça tem injeção na testa. Meu colega de sala, que é biólogo, diz que tem cheiro de uma cultura de bactérias. Ele deve saber, né? Então eu não toco neste líquido. Se bem que ele próprio toma uns 10 cafés por dia. E no último fala de um projeto que foi uma ideia do professor Aníbal, do pessoal da matemática da computação, de colocar o café encanado aqui, ou seja, pegar um desses canos aqui e fazer o café passar por ele. Inclusive em cada sala de docente vai ter uma torneirinha, cara, e você vai poder pegar o seu café direto na sala. Então esse é um projeto que a gente está ver se a gente consegue levar para frente. Né? A gente vai fazer o projeto direitinho, já estou usando inclusive essa charge como um meio de divulgar a ideia. Vocês vão lá, tubo de café, o cano do café ali já está também. Vê se funciona, cara. Já pensei nisso com Pensou cerveja. também? Cerveja é o próximo passo. A gente tem que ganhar um espaço aos poucos, cara, porque senão a gente não consegue nada aqui dentro. Aí um dia tocou o alarme de incêndio. Hoje está tocando toda hora, mas tinha uma época que tocava menos, vamos dizer assim, à toa. Aí ele escutou o alarme de incêndio, ele estava lá estudando, né, como bom engenheiro. Quando toca o alarme de incêndio, o que você faz? Você desce pelo elevador. Ele pegou o elevador, desceu, aí estavam os guardas, isso já era meia-noite, 11h30, sei lá o que, aí estavam os guardas lá embaixo, aquela comoção lá, pô, o alarme disparou, o que é? Baseado em fatos reais. Aí eles foram lá no primeiro andar, pegaram lá o sistema deles, o filme adiantaram lá uns 10 minutos, não sei o quê. Então o alarme não estava tocando, aí de repente o alarme começou a tocar sozinho, não tinha ninguém. Aí eles foram lá ver o que tinha acontecido e o alarme estava quebrado. É lógico que isso aí pode ser explicado de várias formas diferentes. Mas segundo eles, o vidro não estava quebrado antes, enfim, o segurança disse que não estava. Aí o vidro quebrou e o alarme disparou sozinho. Não tinha ninguém esperando o alarme. Que aquilo, né, cara?
saber sobre a sua banda, The Teachers. Contar um pouco a história. Bom, ela se formou acho que já uns 20 anos atrás. Um amigo meu e eu acabamos fazendo música doente, gravando isso e chamando isso de discos. Tentamos fazer músicas em todos os estilos, em todas as línguas do mundo, e até já gravamos vídeos que fizeram certo sucesso no YouTube. Foi nessa época aí, desse estudo, que você desenvolveu o vídeo Monges Budistas se vestem de laranja? Ah, sim, aquele ali foi um documentário que a gente começou a fazer com os colegas de classe e é que a MTV acabou pondo na programação deles. Ficou muito bacana, ficou muito bom. Monges budistas se vestem de laranja. Monges budistas se vestem de laranja. Não gastam dinheiro com pente nem shampoo. Não gastam dinheiro com pente nem shampoo. Rezam pelo mundo no topo do Himalaia. Você que desenvolveu a música? Foi. Ouvi a voz. Acho que vocês vão cortar aqui, né? Eu só não acho bom que eles não sabem tanto português assim. Então eu acho louvável quem se predispõe aí a tentar aprender mais português, porque falar portunhol ou sei lá, russonhol, porto-russo aí é uma porcaria. Ik geloof wel in buitenaardse wezens, maar ik geloof niet dat er ooit één op de aarde gekomen is.